Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-vos com profunda reverência. Peço perdão pelos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São João meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Senhor Jesus, neste dia 4 celebramos um santo ligado aos seminários, São Carlos Borromeu. A história dele tem esta ligação com os seminários, que nos faz lembrar que estamos na Semana de Oração pelos Seminários. Iniciámos no domingo, dia 2, a Semana de Oração pelos Seminários, e por isso esta semana toda a rezar por aqueles que estão a discernir a sua vocação, e se tu os chamares, Senhor, a que sejam pastores santos. E precisamos de pastores. Bem, sabemos que às vezes dizemos, gostava de ter missa àquela hora, gostava de que a paróquia tivesse mais missas, queria um padre disponível para ir conversar. Mas faltam padres. Mas não temos os padres suficientes. Senhor, mandai operários, mandai rapazes que respondam com um sim generoso. Não tenham receio, não tenham medo. Claro, também que haja pais que acompanhem e aceitem esta vocação dos seus filhos. Quando estão em tenridade, ainda sobre a alçada dos pais, às vezes os pais com medo, com receio. Faz sentido, eu queria continuar que ele estivesse em casa. E, Senhor, rezava-te muito a propósito de São Carlos Borromeu e dos seminários, esta vida de tantos rapazes que quer chamar, e a rezar muito pelas vocações, porque São Carlos, depois de ser nomeado cardeal pelo Papa Pio IV, que era o seu tio materno e eleito bispo de Milão, foi considerado um grande pastor da Igreja. Foi solícito pelas necessidades de toda a Igreja daquele tempo e realmente visitou várias vezes toda a diocese, convocou sinos e construiu seminários. Percebeu que para que a diocese conseguisse viver e ter assim esta alma de vida pastoral, precisava de construir seminários. E promoveu a formação dos padres. E claro, depois de todo o povo de Deus. Mas pensou, eu se quer chegar ao povo de Deus e quer ter um povo de Deus mais sábio, mais santo, também preciso de pastores santos. E por isso São Carlos Borromeu, que hoje celebramos na Igreja, lembra-nos deste desejo profundo, de rezarmos muito pelos sacerdotes, ou nesta semana em concreto, pelos seminários. Não sei se tu que rezas comigo sabes o nome de algum seminarista, mas, enfim, podes procurar na internet. Há o catálogo dos cromos dos seminaristas, quase, para saber o nome de todos os seminaristas que estão nos seminários na Diocese de Lisboa e noutras dioceses também assim. E a verdade é que, Senhor, hoje queremos rezar muito pelos seminários, por aqueles que tu queres chamar a esta vocação sacerdotal. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, disse a Jesus um dos que estavam com ele à mesa: foi isto quem tomar parte no banquete do Reino de Deus. Respondeu-lhe Jesus: certo homem preparou um grande banquete e convidou muita gente. À hora do festim, enviou um servo para dizer aos convidados: vinde que está tudo pronto. Mas todos eles se foram desculpando. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me dispenses. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me dispenses. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Ao voltar, o servo contou tudo isto ao seu senhor. Então o dono da casa indignou-se e disse ao servo: vai depressa pelas praças e ruas da cidade e traz para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. No fim o servo disse: senhor, as suas ordens foram cumpridas, mas ainda há lugar. O dono da casa disse então ao servo: vai pelos caminhos e as inhagas e obriga toda a gente a entrar, para que a minha casa fique cheia, porque eu vos digo que nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Senhor, hoje propõe este banquete que nos faz lembrar muito o que celebrámos há uns dias, no dia 1, no início deste mês, o dia de Todos os Santos, que tu queres que todos habitemos, todos possamos ser santos, todos habitemos este banquete do Reino. E claro, podemos arranjar desculpas, tal e qual como para seguir uma vocação, para dizer sim a Jesus. Não sei se tu que rezas comigo já tens a tua vocação já respondida ao Senhor e agora só na fidelidade a essa vocação e esse caminho traçado, ou se andas à busca da tua vocação, daquilo que o Senhor te chama. O que é que o Senhor me chama? Que lugar é que o Senhor quer-me na Igreja? Qual é a vocação que o Senhor quer que eu abrace com alegria e com entusiasmo? E devíamos arranjar desculpas como aqueles homens arranjaram para ir ao banquete. Senhor, não dá, eu acho que não tenho capacidades. Senhor, olha, eu realmente até sinto que estás-me a chamar, mas não é agora, eu ainda tenho o curso para acabar. Senhor, não, isso provavelmente foi só um fetiche de alguém que eu acho que não é por aí o caminho.
Senhor, eu estou a perceber que tu estás-me a dizer que é para ser pai de família, porque ir para o seminário? Não faz sentido. Senhor, eu queria construir família. Mas também não só na vocação de consagração ou na vocação sacerdotal. Também o dizes no matrimónio. Ainda não é tempo para casar. Temos que aguardar mais um bocado, temos que ter mais dinheiro, temos que ter mais tudo e depois vamos casar. Mas ainda não é agora. Entretanto, já andamos juntos ou já estamos juntos a viver na mesma casa, depois já andamos... Ainda não casamos. Ainda não abraçamos a vocação com esta fidelidade ao Senhor. E claro, para o banquete podemos arranjar desculpas e desculpas e desculpas. Para seguir o Senhor ou não. E para abraçar uma vocação podemos arranjar desculpas. E podemos adiar a resposta. É tão bonito quando vemos às vezes estas histórias vocacionais e vemos que aos 40 anos, depois de adiar tanto, não há outra forma, é inevitável se não dizer sim ao Senhor e muda o rumo todo da sua vida. Porquê? Porque realmente, Senhor, tu vais chamando. São muitos os chamados, poucos os escolhidos, porque tantos não respondem sim. Temos dificuldade de dizer sim. E depois, claro, nós que abraçamos a vocação, depois um sim de fidelidade, um sim constante de fidelidade àquilo que tu nos chamas, Senhor, à vocação a que tens para nós, ao sonho que tens para nós. E tudo isto para quê? Para sermos santos, para construirmos a tua igreja, para abraçarmos esta vocação a que nos chamas. Senhor, é uma alegria perceber que a minha vocação não é um fim em si mesmo, que a minha vocação não é para eu viver egoisticamente a minha fé. Ao contrário, Senhor, é para ser parte alegre, feliz, participativa da igreja. É para poder dar a minha vida toda em prol do reino, a habitar o reino. É que este banquete realmente seja para todos. E por isso, tu chamas os aleijados, chamas os feridos, chamas os frágeis, que somos nós. Mas é estes que tu chamas e que respondemos com um sim. E por isso, Senhor, te quero muito pedir por todos nós e pedir pela vocação de cada um. É tão bonito voltar, de X em X tempo, à história da tua vocação. À história, cada um daqueles que rezam hoje comigo, Senhor, à história que tu quiseste fazer connosco. À história do nosso sim para ti. Como é que foi o meu sim vocacional? Como é que foi o meu sim, sim à vocação? Ainda me lembro, o meu. Senhor, o meu foi, como tu bem sabes, estava eu numa igreja, tinha passado aquela manhã a rezar. Ainda me lembro da igreja, posso dizer, a igreja de Santa Cruz. E tinha estado a manhã sozinho na igreja a rezar. Apareceu lá à meia da manhã uma senhora para limpar não sei o quê, depois viu que estava ali um pré-seminarista e foi-se embora. E daí eu fiquei na igreja a rezar. À meia da manhã chega um padre, vem ter comigo e diz-me: a igreja chama-te ao seminário. Disse o meu nome, depois disse: a igreja chama-te ao seminário. Lá está. Chamavas-me pelo nome, era a igreja que me chamava, não era aquele padre concreto. Chamava-me para um discernimento vocacional em vista a uma vocação. E depois, quando já estava no seminário, a igreja confirma-te na tua vocação e chama-te ao sacerdócio. Senhor, realmente és tu quem chamas. E como aquele homem como esses homens do banquete, podia dizer tantas desculpas. Sim, no início tive de falar com os pais. Mas como? Porquê? Pais aceitam, eu queria muito, mas também tenho que autorizar, mas depois foram sinais, e foram surgindo sinais e sinais e sinais de que esta era a vocação, de que este era o caminho certo do discernimento vocacional, que este era o caminho certo para abraçar uma vida no seminário e depois sacerdotal, porque ninguém tem a vida numa vocação propriamente ao seminário, não é para viver eternamente no seminário. Senhor, este é o meu sim, este é o meu momento exato, concreto do chamamento. E tu que rezas hoje comigo, qual foi o teu momento? Como é que foi o teu momento? Reza também isto ao Senhor. Eu rezava-te, Senhor, não é? Porque temos que rezar, voltar a este sim alegre, entusiasmado de saber que isto vai ter cruz, vai ter dificuldades, mas tu estás connosco, Senhor. E rezava muito isto porque depois, aquele dia da ordenação foi o concretizar disto, como o dia do matrimónio, é o dia também de concretizar em cada casal. E por isso perceber que cada momento e cada dia, cada lugar tem voltar a esta história vocacional, é voltar à alegria de saber, Senhor, que tu chamas. E por isso, nesta semana de oração pelos seminários, rezemos muito por todos os rapazes, Senhor, que tu queres chamar ao sacerdócio, a este caminho sério, profundo, de precisamos de pastores, santos e sábios. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta motivação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.